persona que era da antiga, acabou, quando de repente ele faz 10 anos que está com a outra e começa a vir tudo à tona. Vir problemas e mais problemas e dificuldades. E aí, será que ele vai ficar trocando a vida toda como troca de roupa? Gente, muita gente faz isso por ignorância, por falta de um esclarecimento, como traz para nós Emmanuel, esse mentor do Chico Xavier, que escreveu tantas coisas bonitas, que se preocupa tanto em orientar o Evangelho de uma forma consciente, de uma forma sábia, para que as pessoas vivenciem o que está lá escrito de forma real e não se iludam. Porque quando esses mensageiros do bem não trazem essas informações, muitos leem o Evangelho e tiram as suas próprias conclusões e acabam passando adiante como sendo verdade. E às vezes está mais interessado em aglomerar pessoas em torno dele do que passar algo que engrandeça, algo que esclareça, que faz com que as pessoas se tornem mais conscientes, mais preparadas para a vida e que se preparem melhor para essa e para a vida espiritual. Vamos começar então? Vamos começar falando das uniões de provas, aquelas uniões complicadas. Uniões de provas. Vamos ver o que ele nos passa sobre essas uniões complicadas. Por que elas acontecem? Aspiras à convivência dos espíritos de eleição, com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Todo mundo pensa em se casar e ter uma união aonde vai viver os dois felizes para sempre. Quando está namorando, dá essa impressão de que vai ser a maior felicidade, os dois unindo, vai ser a maior felicidade do mundo. E o propósito é esse. O propósito é que nós nos unamos um ao outro, formando uma família para isso. O propósito é esse. Mas o Evangelho deixa bem claro. O Evangelho deixa bem claro. Os seus inimigos serão os da sua própria casa. O que será que ele está querendo nos passar? Os seus inimigos serão os da sua própria casa. Gente, nós, como ele está falando, nós trazemos do passado espíritos comprometidos conosco. Ainda nós vivemos num planeta onde todo mundo espera aquela coisa bonita, só amor, só isso. Gente, mas os compromissos que nós assumimos com muitos lá no passado e não soubemos respeitar, marido traindo a mulher, mulher traindo o marido, os filhos muitas vezes que são abandonados numa existência passada. Hoje, se lá no passado se tornaram inimigo, como é que vem hoje? Ou seja, vai se reunir de novo. E quando o marido separa da mulher de uma forma drástica, aonde um abandona o outro, sem o menor respeito, sem a menor preocupação com o que vai acontecer. Gente, quantas mortes acontecem?
causa de uma separação. Será que essas separações, será que essas duas pessoas continuam amigas? Dificilmente. Ela se sente ferida, se sente abandonada, se sente agredida. O homem também. E muitas vezes, quando a separação acontece, que os dois querem a separação. Quando os dois querem a separação, eu quero ser longe de mim, eu quero o marido longe de mim, eu quero a mulher longe. Então os dois aceitam, pode até se tornar amigos. Não tem nada a ver a relação dos dois. Se iludiram na hora do casamento, talvez já foi por interesse, por causa de dinheiro. Existe alguma união, algum casamento por interesseiro? Quando o casamento acontece por causa de interesses financeiros, porque a mulher é rica ou porque o marido é rico, aonde está a relação do coração? É a união planejada lá no plano espiritual, ou é a união que o indivíduo planejou aqui? Ele planejar, eu vou me dar bem. Ela é filha de industrial, eu é filho do fazendeiro, é filha de quem? Eu vou me dar bem na vida, vou casar com essa mulher. E não presta atenção no temperamento, no comportamento, se ele está amando de verdade ou não. Está nem aí. E aí, os dois. Os filhinhos vêm. E aí ele começa a perceber que aquilo tudo que ele planejou não valeu a pena. Aquele dinheiro todo não compra a felicidade dos dois, não consegue manter a felicidade dos dois, porque não tem nada no coração, o coração não sente nada. E quando o coração não sente, não adianta tentar levar um casamento adiante. Se levar, vai ser um casamento falso. Um vai odiar o outro, um vai preferir o outro. E os filhos, no meio disso tudo, como é que eles vivem? Sentindo, quando separa, arruma, fica separando, passando de uma para outra, de uma para outra. Como é que se educa, se prepara os filhos para o amanhã? Como que faz para se preparar? Não consegue. Ele fala, quando está falando, não violentos, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Quando o homem abandona tudo, ele está abusando da lei, ele não está respeitando a lei divina. E essa lei divina, ela está nos preceituando os nossos deveres. Que essas relações, mesmo que ela seja complicada, ela acontece justamente para aqueles que foram inimigos nossos, que nós criamos numa relação complicada lá no passado. Agora nos harmonizemos com ela. E harmonizando com essa mulher, ou com esse marido, com esses filhos, agora nós estamos quitando os nossos débitos, nós estamos resgatando os nossos erros, estamos melhorando a nós e aqueles que estão convivendo conosco. Estamos melhorando. E vamos retornar para o plano espiritual consciente, chegar lá consciente do dever cumprido. Eu não adiei o meu compromisso, eu cumpri com o meu dever, eu cumpri a minha missão. E não chegar lá e ser reprovado. Olha que você tinha que fazer isso, aquilo outro. Você não fez nada do que foi planejado, você vai ter que refazer tudo de novo. E aquele que era inimigo no passado continua inimigo agora e vai continuar muitas vezes no futuro mais inimigo ainda. E aí a relação vai ser ainda mais complicada. Olha o que ele nos mostra, esclarecendo tudo isso que eu estou falando. Arrastamos do passado ao presente os débitos que a circunstância de hoje nos constrange a realizar. Nós estamos aqui para realizar os nossos erros e fazer melhor. Vamos falar do homem, dos esposos. Esposos arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante.
marido complicado, que eu não posso estar constrangendo. Mas se alguém tiver, pense. Ninguém vai falar que o marido é complicado. Esposa arbitrária, rude, que te pede heroísmo constante, que está sempre provocando a mulher, criando dificuldade no relacionamento. É o mesmo homem que de outras existências, de cuja lealdade escarnecesses, acentuando-lhes a afeição agressiva e cruel. Ela criou um inimigo no ano passado porque ela abusou da confiança do marido. Ela traiu, ela fez isso, ela pisou e ela humilhou. E ela traz agora. E ela tem que aguentar a relação, procurando transformar aquela relação difícil em algo melhor. Tentar consertar o erro do passado agora, porque se não fizer isso, esse erro vai se prolongar no futuro. Os filhinhos doentes que desfalecem nos braços. Vou falar um pouco dos filhos agora, né? Cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos. Que acho que ninguém tem esse tipo de problema com os filhos, né? Eu acredito que não. Há muita gente. Se alguém tem, não fale nada. Tá? Para não criar constrangimento, não fale nada. Só raciocínio. Filhinhos com cânceres, às vezes com problema de violência, idiotizado, problema mental, ou paralítico, muitas vezes movimentar, às vezes paralítico de qualquer situação, cria dificuldade na relação. É complicado isso? Quem não conhece um pouquinho disso, é só visitar a Casa Maria Amália lá ver crianças nessas condições que os pais não souberam abraçar e resolver o problema, dar apoio. Muitos abandonam lá, levam lá e faz conta que esqueceu, não lembra mais do endereço. Mas em contrapartida, nós vamos na ACD e vemos lá, como a gente já visitei lá, levando o João Vitor, que tinha umas probleminhas, casal que vem de longe, gastam fortunas trazendo os filhos para tentar consertar algum tipo de paralisia, algum tipo de dificuldade que a criança está sofrendo. E tratando aquilo com todo amor, com todo carinho, tentando fazer com que aquele ser viva melhor. Esse está cumprindo com a sua obrigação. Esse está cumprindo a sua missão honrosamente, porque se ele criou dificuldade lá no passado, o filho veio nos braços dele naquela condição, é para que ele auxilie. E dando amor, ele vai, o que era inimigo vai se tornar amigo. Porque é nessa troca de afetividade, de amor, que as pessoas aprendem a amar. E não a continuar odiando. Porque se abandona, como acontece lá no Maria Maia, muitos abandonam. Se era inimigo, vai se tornar mais inimigo ainda. Porque o espírito, aquele ser carnal ali, não manifesta, mas o espírito sente, percebe tudo o que está acontecendo. E quem abandonou aquele ser lá vai ser visto como? Quando retornar para o plano espiritual, os dois se encontram. Eu vi na sua família, eu vi com você, com a mamãe, você me jogou lá, abandonou lá numa casa, lá onde ao cuidado de estranho. Não fez nada por mim. Era inimigo, vai ficar amigo? Se tornou amigo. Diferente daqueles que vão lá na CD, que recebe tudo o amparo, tudo o apoio. Vai se tornar amigo. Porque ele sente que o pai e a mãe está se preocupando com ele. Se desencarna, ele vai se reencontrar e vai perceber o quanto aquele pai, aquela mãe se dedicou para melhorar a vida dele. Você fala, esses mesmos filhos, nessas condições, que vieram no seio da sua família,
são almas confiantes e ingênuas que anteriores a experiências terrestres, que imprevistes friamente as pavorosas quedas. Como é que alguém lá no passado pode ter feito isso? Induzir, abandonar alguém e ele cair nessas quedas pavorosas. Um pai que põe um filho na rua, tudo que acontecer com aquele filho é responsabilidade daqueles pais. Se ele abandona o filho e deixa ele à própria sorte, se ele envolve na droga, envolve no crime, se ele envolve na bebida, se ele envolve isso, tudo que acontecer, ele está gerando doenças, porque a droga gera doença e ela compromete o corpo espiritual, o perispírito. A droga, quando o pai abandona o filho e envolve na droga, por descuido dos pais, muitos pais descuidam, e ele envolve nisso. Gente, a droga, ela compromete o corpo espiritual, e esse comprometimento, ele vai comprometer também a formação do corpo físico, ele vem em condição de deficiência. Porque o corpo espiritual é o organizador do corpo físico, e se ele está deficiente, o corpo físico também vai estar. E se isso tudo foi culpa da família, do pai ou da mãe, por falta de cuidado, como é que fica a relação? E muitos fazem isso. E não é só isso não. Os traficantes, eles levam pessoas a quedas morais, eles induzem pessoas ao vício. Induzindo ao vício, ele vai criar muitas pessoas debilitadas, pessoas doentes, ela está fabricando as suas deficiências futuras. Aqueles que ele induziu através da droga, ou induziu através da bebida. Ele está construindo as suas dificuldades futuras no seu corpo físico, comprometendo o seu corpo físico de amanhã. E aquele que tem responsabilidade de tudo isso, ele vai trazer aquele que ele comprometeu, ele vai trazer no seio da família, muitas vezes naquelas condições. Paralítico, idiotizado, e aí ele vai ter que, aquilo que ele desarmonizou, aquilo que ele bagunçou, ele vai ter que reharmonizar. Muitas vezes a duras penas. Agora vamos falar um pouquinho da mulher. A companheira intransigente e obsidiada a envolver-te nas farpas magnéticas do ciúme. Ciúme. Tem muita mulher ciumenta? Tem bastante? E homem ciumento? Também tem bastante. Mas essa mulher ciumenta, onde o ciúme cria uma dificuldade tremenda no relacionamento. Muitas vezes o ciúme é o responsável pela destruição do casamento. Quando o homem não consegue suportar, o outro não consegue suportar o outro por causa dessa carga de energia que gera o ciúme, acaba destruindo um casamento. Gente, essa esposa não é outra senão a jovem de outrora que iludistes em falso juramento de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. O cara não respeitou a mulher lá no passado. Ele fez tudo de mal. Foi um tirano, foi alguém ciumento, foi alguém que levou, muitas vezes separou. Maneira equivocada de agir no casamento, a mulher não aguentou e foi embora. Agora, tudo o que acontece com aquela mulher que ele abandonou, aquela que ele prometeu, jura de amor, eu vou te amar, como aconteceu lá no casamento. Amar é respeitar na doença, na saúde, né? Na alegria e na tristeza, até que a morte se separe, o cara abandonou, prometendo o juramento de amor. E depois ele abandona, ela cai na prostituição, ela cai no mundo da droga, no mundo da bebida. E aí, numa futura relação, como é
E aí é a hora dele ter paciência, ter calma, ter serenidade, para os dois aprenderem a conviver da melhor forma possível, resgatando o velho. Queridos amigos, não vai dar tempo de eu chegar até o final, eu vou colocar o vídeo, tá? Colocar o vídeo que ele vai trazer algum esclarecimento importante para ajudar as pessoas que estão em vias de uma separação. Ele pode ajudar a repensar e desistir de divórcio, de uma separação. Eu vou colocar o vídeo, aproveitar o tempinho que resta. Baixo, né? Dá para ouvir ele tudo? Eu tenho algo importante a te dizer. Pude ver o sofrimento nos seus olhos. Eu tinha que dizer a ela o que estava pensando. Pela separação. Acabou. Ela não parecia irritada pelas palavras. Simplesmente perguntou em voz baixa. Por quê? Eu evitei responder, o que deixou muito bravo. Você não é um homem. Nós não conversamos mais. Pude ouvi-la chorando. Eu sabia que ela queria um motivo para o fim do nosso casamento. Mas eu não tinha uma resposta satisfatória para essa pergunta. Meu coração não pertencia a ela mais, e sim a Jane. E simplesmente eu não a amava mais. Sentia pena dela. Sentindo-me culpado, rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela a casa, nosso carro e 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e rasgou violentamente. A mulher com quem eu vivi pelos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com dó desse desperdício de tempo e energia, mas eu não voltaria atrás do que disse, pois amava Jane profundamente. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha obsessão por divórcio, nas últimas semanas, finalmente se materializava e o fim estava mais perto agora. No
Eu cheguei em casa tarde e a encontrei sentada à mesa, escrevendo. Eu não jantei, fui direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia com a Jean. Quando acordei no meio da noite, ela ainda estava sentada à mesa, escrevendo. Eu a ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou suas condições. Ela não queria nada mesmo, mas pediu um mês de prazo para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos de forma mais natural possível. As suas razões eram simples. O nosso filho faria seus exames no próximo mês e precisava de um ambiente propício para preparar-se bem, sem os problemas de ter que lidar com o comportamento de seus pais. Isso me pareceu razoável, mas ela acrescentou algo. Ela me lembrou do momento em que eu carreguei para dentro da nossa casa no dia em que nos casamos. Me pediu que durante os próximos 30 dias eu a carregasse para fora de casa todas as manhãs. Eu então percebi que ela estava completamente louca, mas aceitei a sua proposta para não tornar meus próximos dias ainda mais intoleráveis. Eu contei para a Jane sobre o pedido da minha esposa. 30 dias, porque primeiro que ela falou do nosso filho que tem exame para fazer e depois me pediu para carregar do quarto para a sala e da sala para fora de casa. Entendi. Carregar no colo. Ela quer uma gracinha, te chamar atenção, deixar você com peso na consciência. Não deveria cair na real, né? Tem que você não quer mais nada com ela. Te dá um divórcio logo. Isso facilitaria as coisas, sabe? E ela riu muito, achou a ideia totalmente absurda. Minha esposa e eu já não tínhamos contato físico há algum tempo. Então, quando eu carreguei para fora de casa no primeiro dia, foi totalmente estranho. Nosso filho nos aplaudiu dizendo: Nossa, pai, carregando a mãe no colo. eu devo ter caminhado uns 10 metros carregando minha esposa. Não conta pro nosso filho sobre o divórcio. Eu balancei a cabeça, mesmo desconcentrado. Então eu coloquei no chão, assim que atravessamos a porta da entrada da casa. Ela foi pegar o ônibus para o trabalho e eu fui para o escritório. No segundo dia foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito, eu senti o cheiro do perfume que ela usava. Eu então percebi que há muito tempo não prestava atenção nessa mulher. Ela certamente havia envelhecido nesses 10 anos. Tinha rugas no seu rosto. Por um segundo cheguei a pensar no que havia feito para ela estar nesse estado. No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Essa mulher tinha dedicado 10 anos da vida dela a mim. No quinto dia, mesma coisa.
nada já. Mas ficava cada dia mais fácil carregá-la do nosso quarto para a porta da casa. Talvez meus músculos estivessem mais firmes com o exercício, pensei. Certa manhã ela estava tentando escolher um vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não conseguiu achar o que servisse. Com um suspiro ela disse: todos os vestidos são grandes para mim. Então eu percebi que ela realmente havia emagrecido bastante. Daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias. A realidade caiu sobre mim como uma ponta de remorso. Eu carrego tanta dor e tristeza em seu coração. Instintivamente eu estiquei o braço, toquei seus cabelos. Nosso filho entrou no quarto e nesse momento disse: Pai, tá na hora de carregar a mãe no colo. Para ele ver seu pai carregando sua mãe todas as manhãs, tornou-se rotina na casa. Minha esposa abraçou nosso filho e o segurou em seus braços por alguns longos segundos. Em seguida, eu a carreguei em meus braços do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa. Sua mão repousava no meu pescoço. Eu a segurei firme contra o meu corpo. Lembrei do dia do nosso casamento. E eu me vi pronunciando essas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos nossa intimidade com o tempo. No último dia, depois de um longo dia de trabalho, fui até o meu novo futuro endereço. Saí do carro apressadamente, com medo de mudar de ideia. Oi? Vê? Ué, o que aconteceu? A gente precisa conversar. Eu não quero mais me divorciar. Pá, outra brincadeira. Não, você deve estar com febre. Não, É sério, eu não quero me divorciar. Meu casamento ficou chato porque eu não soube valorizar os pequenos detalhes da vida, entendeu? E não foi por falta de amor. A minha esposa que eu carreguei voltar no dia do casamento para minha casa é aquela que eu quero levar para a vida inteira, até que a morte nos separe. Eu sinto muito. Jane então percebeu que era sério. Na loja de flores, no caminho de volta para casa, eu comprei um buquê de rosas para minha esposa. Escrevi o seguinte texto no cartão: eu te carregarei nos braços todas as manhãs, até que a morte nos separe. Naquela noite, quando cheguei em casa, com um buquê de flores nas mãos e um grande sorriso no rosto, fui direto para o quarto. Onde encontrei minha esposa deitada na cama, morta. Minha esposa estava com câncer e vinha se tratando há meses. Mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar o nosso filho os efeitos de um divórcio e prolongou a nossa vida juntos, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós dois juntos toda manhã. Pelo menos aos olhos do meu filho, eu sou um marido carinhoso. Os pequenos detalhes da nossa vida são o que realmente conta no relacionamento. Não é mansão ou carro, as
propriedades, o dinheiro no banco. Esses bens criam um ambiente propício à felicidade, mas não proporcionam mais do que conforto. Por isso, encontre tempo para ser amigo da sua esposa. Faça pequenas coisas para o outro, para manter-os próximos e íntimos. Tenha um casamento real e feliz. Muitos fracassados na vida são pessoas que não perceberam que estavam tão perto do sucesso e preferiram desistir. Queridos amigos, finalizando com esse livro que traz uma mensagem bonita para nós, vamos refletir um pouco mais, principalmente aqueles que estão com certas dificuldades no casamento. Às vezes, pequenos gestos, coisas que vai ficando no esquecimento, tentar trazer de volta, modificar, procurando fazer coisas diferentes. Lembrar os tempos onde o amor ainda era muito forte. Veja o que mostra, veja essa mensagem bonita, que teve um final feliz, embora a morte da esposa, mas foi um final feliz porque ele aguentou até a morte separar de Abigail. E conseguiu esperar o último mês. Ele não precipitou, deu tempo. Que nós possamos tirar uma mensagem bonita para nós. Se não para nós, para alguém que nós possamos estar encontrando no dia a dia, temos argumentos para estar dando uma orientação. Queridos amigos, obrigado a todos pela atenção. E vamos fazer um encerramento com uma prece. E vou chamar alguém para fazer a prece para nós. Quem gostaria de ver fazer a prece? Pode ser? Pode, tem. Vamos fazer a prece encerrando. Mais um conhecimento. Pai Nosso? Isso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.